O que faz uma arquiteta conseguir bons clientes enquanto outras arquitetas passam anos se frustrando? O que faz alguns escritórios faturarem bem, lucrarem, crescerem e outros fecharem as portas? Será que é sobre talento? Sobre competência? Eu tenho 12 anos de experiência na arquitetura, já trabalhei em escritórios de pequeno, de médio e grande porte. Já conheci também de perto o negócio de muitas alunas e mentoradas e já vou te adiantar que o sucesso financeiro de um escritório não é causado por apenas um único fator, um acontecimento ou então uma grande ideia. Ao longo dos anos eu realizei e vivi mudanças que de fato impulsionaram direta e indiretamente o faturamento do meu escritório e a maturidade do meu negócio. Se você ainda não sabe, eu já cobrei R$500 por um projeto lá no início e hoje eu vou compartilhar aqui alguns insights que me tiraram da vida de arquiteta projetinho, que trabalha muito e ganha pouco, e me levaram a fazer projetos de mais de R$50 mil. A primeira mudança que transformou completamente a minha assertividade foi saber que eu não seria vista como profissional enquanto eu não me comportasse como uma. Muitas vezes a gente reclama que o cliente não valoriza o nosso trabalho, né? Que o cliente não respeita os nossos processos, que ele não aceita o nosso preço, ou seja, que ele não nos enxerga como uma profissional competente de fato. Mas às vezes a gente não se comporta como tal, não é mesmo? As pessoas, no geral, isso inclui eu e você, gostam e respeitam quem demonstra profissionalismo e segurança. Isso vai desde o nosso tom de voz, a nossa imagem pessoal, a nossa organização, a organização do teu escritório e até principalmente a tua mentalidade. Então você se vê como profissional, você se preocupa com o profissionalismo que você está passando para o teu cliente, você se preocupa com o profissionalismo das tuas entregas. Quanto mais profissional eu me tornei ao longo desses 12 anos, mais eu faturei, mais eu fui valorizada pelo meu cliente. E por isso eu sempre digo que você precisa ser empresária, mesmo que você esteja ainda no quarto da tua casa começando. Porque quando eu falo aqui sobre profissionalismo, eu não quero dizer necessariamente um bom caderno executivo, um caderno assim de páginas de projeto executivo, ou então muita técnica, muito detalhamento, não é sobre isso. O profissionalismo, sim, envolve isso daqui, que tem ali 10% de parcela dentro disso tudo, mas é também a maneira como o teu cliente te enxerga, a seriedade que o teu cliente vê em você. E não a seriedade e não necessariamente mostrar os dentes, e sim como ele olha para você e vê que ele pode confiar no que você fala e faz. E essa imagem tem que chegar para o cliente antes mesmo dele fechar o contrato, para que ele tenha a segurança de pagar para você um valor muito alto por um projeto, um high ticket, né? Como hoje em dia a gente escuta muito falar. O high ticket nada mais é do que um ticket alto. E a gente trabalha com tickets altos, projetos de valores altos, de preço alto. E alto não quer dizer que ele é um preço além do que deveria ser cobrado, não. Alto porque é um valor, um investimento que o cliente vai fazer no teu projeto para todo aquele projeto dele, né? Que o projeto é uma parcelinha, a gente sabe disso. Mas na cabeça do cliente, poxa, eu tô investindo aqui 20, 30, 40 mil reais nesse profissional. Ele não olha necessariamente que é no projeto. Então ele precisa olhar para o profissional ou então para o escritório como um todo, se você se posiciona como escritório e não como um profissional único, com segurança de que ele pode confiar em você e que o dinheiro dele ali está muito bem investido. A segunda mudança que transformou a forma como eu encarava os preços, os valores de projeto foi: não use a tua régua de valores de preços para estabelecer o que é caro ou o que é barato para o cliente. Quantas vezes que você achou caro cobrar 6, 7, 10 mil reais para um cliente e aí você acabou baixando o preço? E eu vou dizer que eu já fiz isso muito, tá? Eu perdi muito dinheiro na minha jornada porque no dia que eu tive coragem de cobrar 8 mil reais, que era um valor que eu achava caro na época, a cliente fechou sem nem argumentar. E isso só aconteceu porque nesse dia eu tava tão atolada de projetos e a minha agenda tava muito cheia, eu não tinha mais tempo de pegar clientes, que eu fui para essa reunião pensando, vou colocar aqui o valor que deu na minha planilha, porque se for para fechar tem que valer a pena. Esse foi o meu pensamento e por isso eu cobrei caro, ao meu ver, na época, e foi meu primeiro projeto que eu cobrei exatamente o valor que realmente deveria cobrar, calculado na planilha, com impostos, taxa e o meu lucro, o mais importante de tudo. Antes disso, dava lá o projeto 10 mil reais. O cliente não vai pagar isso não.
Cliente não vai pagar 10 mil reais, vou colocar quanto? Quanto que será que ele paga? 6 mil? Acho que 6 ele paga. E aí eu ia nessa linha, então eu deixei muito dinheiro na mesa no processo. É claro que eu aprendi muito com isso, mas você que tá aqui, que acompanha os meus conteúdos aqui, ou então que é meu aluno nos 50 passos, ou meu mentorado lá no ArcBoss, você pode cortar esse caminho. Você não precisa passar tanto tempo sofrendo e deixando dinheiro na mesa, como eu fiz lá atrás, e pode chegar no caminho certo já mais rápido. Então parabéns primeiro por estar aqui. Vamos seguir. Então, se você quer solucionar essa trava de achar que o teu projeto é caro, pensa em tudo que o cliente vai gastar na obra, na execução do projeto, no valor que ele gastou do imóvel, quanto que ele pagou por esse imóvel que você vai fazer o projeto e principalmente no quanto que ele vai desperdiçar se ele não tiver o teu trabalho lá, o trabalho de um arquiteto. Mas eu diria sempre que olha para você, não só para arquitetos, e sim para você como arquiteto. E aí talvez você tá aí com medo de cobrar 5 mil reais do teu cliente porque você acha caro, tá medindo pela tua régua, mas ele vai lá e compra uma TV com esse valor e acha barato. Quando eu parei de olhar para os projetos como que eu achava caro ou barato, pro meu bolso, eu fiquei muito mais à vontade para cobrar os valores justos dos meus clientes. Isso aqui também é muito sobre a forma que você vê o dinheiro, né? A forma que você foi ensinada pela sua família a ver o dinheiro, a lidar com o dinheiro. E sim, às vezes a gente traz crenças familiares, né? Eu mesma tinha isso. E por eu vir de uma família que morava no interior, nunca contratou um arquiteto na vida, porque para minha família, arquiteto era coisa de rico. Então a gente não contratava arquiteto. Então perceba como na minha história, arquiteto era coisa de rico. Então eu tinha que cobrar barato, porque eu não era rica. Eu era uma arquiteta e eu não estava atendendo necessariamente um cliente rico, então ele não ia pagar. Os meus primeiros clientes não tinham lá muito dinheiro. Então eu olhava para eles e julgava e pensava, ai, ele não vai pagar isso. E no fim isso era por arrogância minha. Quem sou eu para dizer que aquele cliente não pode pagar aquele valor, não é mesmo? Eu mudei completamente essa mentalidade depois desse projeto de 8 mil. Eu entendi que ali estava um cliente que sim, ele tinha um dinheiro suado, mas era um dinheiro que ele viu o valor no projeto e ele decidiu investir. E a terceira mudança do meu escritório, as dinâmicas dele como um todo e chegar na leveza dos meus processos com lucratividade foi entender que ter muitos projetos não é tudo se eu não tiver todo o resto, começando pela gestão. Eu sempre conto, né, que teve uma época que eu tava lá toda atolada de projetos, cheia de trabalho, trabalhava muito e mesmo assim eu não via dinheiro na minha conta. O meu escritório não tinha reserva nenhuma, não conseguia sobrar dinheiro para ter uma reserva, porque eu não tinha uma estrutura de gestão financeira, gestão de processos e uma gestão de equipe também. Então, no meu caso, era falta de executar a precificação da forma correta e até mesmo estruturar tudo isso, parar para fazer isso. Mas você pode ter projetos e ganhar menos do que você deveria porque você não sabe gerir a tua equipe, por exemplo, ou porque você não está precificando da forma certa, ou então porque você não sabe contratar do jeito certo. A grande falha de um dos pilares da gestão que pode estar acontecendo por aí e sugando o teu faturamento é que talvez você não permite, esse teu processo não permite que você capte mais projetos, não permite que você cobre mais pelos teus projetos, porque tá tudo muito engessado, tudo muito fazendo o que tem que fazer. Fazendo o que tem que fazer no sentido de eu não paro nem para pensar, eu só executo, faço o que vem na minha frente, arrumo um negocinho aqui, um problema ali, e você não para pensar no teu negócio, no teu escritório. Tudo isso vai impedir que você lucre e, consequentemente, que você cresça. No fim, as pessoas sentem a segurança de quem é profissional, né? E por consequência, quanto mais organização você tem, mais clientes você consegue demonstrar esse profissionalismo. Isso pode parecer muito abstrato, né? Eu sei, mas deixa eu te contar uma história aqui. Um dia uma cliente falou assim pra mim: ah, vocês arquitetos são desorganizados, né? Ela já tinha falado com vários arquitetos antes de vir até mim. Ela já tinha fechado com vários arquitetos que não entregaram o que prometeram pra ela. E agora, essa era a ideia que ela tinha dos profissionais arquitetos. Ou seja, se você é organizado, você já sai na frente dessa concorrência toda. Você recebe mais indicação, você acaba fechando mais projetos, porque acredite, todo mundo sabe quando você tem organização e quando você não tem. Desde a forma como você se porta, como você conduz os primeiros passos, o fechamento do contrato, o que você aceita, o que você não aceita nessa negociação com o teu cliente já no início, né? Isso tudo já demonstra que profissional você é, em qual caixinha que você tá. A quinta e última coisa que impulsionou meu escritório foi a seguinte lição: é preciso agir para que as coisas melhorem.
Não esperar que as coisas melhorem para daí você agir. E por que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque espera as condições perfeitas. Ah, não vou nem começar meu Instagram porque eu ainda não tenho cliente. Ou então, eu não vou nem investir em um estagiário porque eu não sei se eu vou dar conta. Ou então contratar a equipe, não tenho dinheiro para isso. No fim, olhar para o que eu tinha disponível e agir em prol dessa mudança me fez sair do lugar onde eu estava naquele momento e dar o próximo passo. Subir o primeiro degrau, sair da minha zona de conforto. E é isso que eu incentivo sempre aos meus alunos lá nos 50 passos para um escritório lucrativo. Porque muitas vezes você não está tendo resultado. Não é porque você não consegue o teu cliente ideal, porque o cliente ideal não aparece. E sim porque você não está conseguindo demonstrar esse profissionalismo baseado em todos os teus processos. Isso tudo os 50 passos também pode te trazer. Então não espere o momento perfeito, fica procrastinando a tua mudança. No fundo, a gente sabe que a mudança precisa ser feita. Então bora mudar essa realidade, que eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se algum desses ensinamentos aqui já te ajudaram a evoluir no teu escritório, comenta aqui embaixo para eu saber e até o próximo vídeo.